Você é uma pessoa que tende a colocar as suas emoções na alimentação? Meu nome é Cristiane Frois, eu sou neuropsicóloga. Sabe aquela pessoa que quando está feliz, come muito? Que quando está triste, também tende a comer mais? Que quando está ansiosa, enfim. Aquela pessoa que geralmente as emoções estão sempre ligadas ali ao processo de alimentação? Isso é muito comum de acontecer, porque a alimentação está ligada diretamente a uma questão de afeto. Vamos voltar lá na tenridade. Um bebê, quando ele nasce, às vezes ele está chorando por diversos motivos. E quando ele chora, o que geralmente acontece? A mãe geralmente ali dá o peito, a mamadeira, e junto com aquilo, né, com o alimento, vem também o colo, o carinho, o afeto. Tudo isso é que é passado ali durante aquele contato da mãe com o filho, ou da cuidadora ali com o bebê. Então o bebê ele entende ali que o alimento é algo cheio de carinho e algo cheio de afeto. Então, por isso que a gente traz isso desde a nossa infância, desde quando nascemos, a gente traz realmente essa questão do alimento como algo de afeto, algo de carinho, porque aquela sensação ali daquele momento foi boa. Às vezes, a gente nem estava chorando ali por fome, não. Mas como o alimento veio, e junto com o alimento veio o carinho, nós nos sentimos naquele momento acolhido. É por isso que hoje, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está ali com um estresse muito grande, nós tendemos a buscar aí essas fugas são muito maiores na alimentação, porque a alimentação ela nos dá ali um aconchego. É momentâneo, dura ali alguns minutinhos só, mas é prazeroso, é algo extremamente prazeroso. Então a alimentação é sim prazerosa, mas se torna um problema quando isso vira uma fuga, vira um distúrbio, ou seja, todas as vezes que estamos muito ansiosos, a gente come mais. Ou todas as vezes que estamos muito estressados, a gente tende também a comer mais. Ou o contrário também. Pessoas, às vezes, que estão muito ansiosas já não conseguem comer nada. Ou pessoas que estão muito estressadas também não conseguem comer nada. É a minoria. A maioria tende a comer mais. Pelo menos as pessoas que vêm no consultório hoje, a maior reclamação é essa. Elas tendem a ir para o alimento. Mas vocês podem perceber que existe aí uma falta de equilíbrio. Ou a pessoa não come nada, ou ela come muito. E o certo seria o quê? O equilíbrio. Nós sabermos ali gerir as nossas emoções corretamente para continuarmos nos alimentando de forma correta. E geralmente, quando as pessoas passam, né, elas colocam ali as emoções no alimento, elas ficam num processo ali de emagrece e engorda. Porque às vezes elas conseguem sim seguir uma dieta, seguir uma reeducação alimentar por um tempo, fazer até exercício físico também por um tempo, mas depois, diante ali do problema, o que acontece? Engorda tudo de novo. Às vezes engorda até o dobro. Por quê? Porque vem ali, às vezes, alguma questão emocional e elas descontam novamente na comida. Então, a gente sabe hoje que a alimentação e as emoções estão intimamente ligadas. E justamente por buscarmos e termos no alimento essa válvula de escape. Então, a gente fica ali naquele círculo vicioso. Vem o estresse, a gente come mais, aí o comer mais faz com que a gente engorda mais, isso também dá mais estresse, porque a gente não fica satisfeito ali com o que a gente vê também, porque isso também traz um monte de outros problemas na nossa saúde, aí a gente fica mais estressado, a gente tende a comer mais e nunca saímos ali daquele círculo vicioso. O que a gente tem que fazer? Ao invés de simplesmente cortar esse círculo ali, a gente tem que realmente buscar novas soluções. E a primeira delas é saber gerir corretamente as nossas emoções para que não seja descontado na alimentação. Geralmente, quando nós não sabemos gerir corretamente as nossas emoções, nós vamos para os excessos. E os excessos, muitas vezes, não é só na alimentação, não. Nas bebidas também. Outras fugas também, o cigarro que aumenta, o consumo de bebida alcoólica também que aumenta, o consumo do alimento, porque isso aí tudo nos traz ali algum conforto. São as válvulas de escape que usamos de forma errada. Porque isso traz realmente a solução? Não. Isso ali, às vezes, é um paliativo que a gente usa que traz muito mais problemas posteriormente do que realmente solução. Solução não traz. A solução, de fato, que vai modificar esse quadro é nós voltarmos aí para dentro da gente e descobrir verdadeiramente o que está acontecendo. A questão hoje é que nós precisamos fazer uma reprogramação mental quando o assunto é obesidade ou estarmos aí acima do peso, quando isso está relacionado às nossas emoções. Outro fator também que muitas vezes acontece são os distúrbios hormonais.
Muitas pessoas, às vezes, não conseguem emagrecer como o outro consegue, porque às vezes a pessoa está fazendo uma dieta, ela está fazendo ali uma atividade física e ela tem dificuldade de emagrecer por algum distúrbio realmente hormonal, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade maior devido ao hipotireoidismo, que muitas pessoas também têm. Às vezes as pessoas nem sabem que têm. Mas, independente de ter algum distúrbio hormonal ou não, isso não pode ser desculpa para que a gente não emagreça. Porque o ato de emagrecer não está ligado somente na questão estética, isso é o de menos. A questão estética é o de menos, mas tudo que traz a obesidade, traz a questão de estar aí com sobrepeso, traz as doenças, as questões também da autoestima, porque a nossa autoestima fica assim, abalada quando não estamos satisfeitos. A questão, gente, aí quem está satisfeito de estar acima do peso, quem está satisfeito de estar aí saudável, está tudo bem, não tem problema algum. Eu estou falando isso para aquelas pessoas realmente que não estão satisfeitas, para aquelas pessoas realmente que veem isso como um problema, para aquelas pessoas que têm como alimento uma fuga, uma válvula de escape. Isso sim é um problema. Por quê? Porque a gente não vai na raiz ali da coisa, né, do que está acontecendo, da dor. A gente vai aí para os paliativos, aqueles prazeres momentâneos, e a gente não resolve de fato o que está acontecendo. Quem está satisfeito, quem está com sobrepeso aí, quem está com a saúde em dia, saudável, aí tá tudo bem. Eu preciso deixar bem claro que a questão aqui não tem nada a ver com a estética. A questão é como as nossas emoções interferem aí nesse processo. E o sofrimento que muitas pessoas têm é justamente relatado buscando o alimento como fuga e não sabendo equilibrar isso de forma correta. Então é importante nós sabermos o seguinte, que a questão do nosso corpo, a forma como o nosso corpo está, muitas vezes o processo, na maioria das vezes, ele é de dentro para fora. A não ser algum problema físico, que às vezes é um problema físico mesmo, que não tem nada relacionado às nossas emoções, tirando essas questões, as demais questões é sempre de dentro para fora. Porque o nosso corpo ele é só resultado, muitas vezes, do que estamos sentindo dentro. Até a forma como enxergamos o nosso corpo. Porque tem muitas pessoas aí que passam por um processo também de distorção de imagem. Às vezes ela está com o corpo legal ali e está se enxergando de uma outra forma. Isso aí é o chamado distúrbio de imagem. Quando a pessoa não se enxerga verdadeiramente como ela é. Aí é um processo aí também que nós vamos falar posteriormente. O foco que teremos hoje é realmente na alimentação, na fuga, na busca ali do alimento como afeto ou como algo prazeroso ali. Vamos lembrar, gente, que o alimento tem que ser sim prazeroso, mas nós temos que aprender a mudar o nosso paladar também, e isso é através do hábito, através ali de buscarmos cada vez mais fazermos isso, porque quanto mais a gente faz uma coisa, mais aquilo se torna hábito. E até também da questão de aprendermos a lidar ali com as frustrações, porque muitas vezes a gente quer a recompensa imediata. A gente não quer ser frustrado de jeito nenhum. E isso faz com que a gente nem queira modificar aí o nosso paladar, ou seja, se eu não estou satisfeito da forma como eu estou, mas eu continuo fazendo aquilo, o que isso vai acontecer comigo? Se eu sei que o doce ali está me causando ali vários problemas de saúde, me causando também excessos de peso, e eu não modifico esse quadro achando que eu não dou conta, o que vai acontecer? O problema vai resolver? Não vai. Então tem que aprender também a saber gerir ali a frustração que é de não ficar comendo doce em excesso, porque é uma frustração. Quando a gente tem o hábito ali de comer doces em excesso e a gente começa a fazer ali um processo de modificar esse quadro, a gente vai se frustrar, a gente vai querer o doce e não vai ter. Né? Então, assim, a gente tem que saber que hoje nós não somos mais crianças, né? Que a criança ali que faz birra e ganha tudo ali, a gente não é mais essa criança, a gente tem que saber sim que nós vamos nos frustrar, a gente vai saber sim que a gente vai ter que aprender a fazer uma reprogramação mental para modificar esse quadro. Por quê? Porque se tudo começa na nossa mente, a gente tem que mudar o quê? A nossa mente. E para mudarmos aí de fato a forma, a nossa relação com a comida, nós muitas vezes vamos ter que entrar em contato com dores fortes, com dores ali de coisas que aconteceram e que a gente nem sabia que tem significado, aquele significado da nossa ação hoje está relacionado com aquilo. Quantas pessoas às vezes acham que elas fazem determinadas coisas relacionado a algum problema ali que aconteceu no momento e nem se dá conta que às vezes a raiz da questão é muito mais profunda. A raiz muitas vezes está lá atrás. Por isso que é necessário nós entrarmos em contato com essas dores, entendermos essas dores de forma ali assertiva, entendermos mesmo, acolher,
para que possamos, assim, modificá-la. A gente só vai modificar a dor a partir do momento que a gente entende qual é a causa da dor. Teve uma pessoa uma vez que ela tinha uma tendência a comer de forma exagerada mesmo. Isso para ela era uma dor muito grande. Por quê? Porque ela estava engordando muito, ela já estava ficando hipertensa, ela estava tendo vários problemas aí nos exames, né, de colesterol, triglicéridos, enfim. Os exames de rotina que ela fazia ali estavam sempre alterados. E ela me falava o seguinte, que ela dormia pensando na comida, no que ela ia comer no dia seguinte, e ela já acordava pensando nisso. O relato dela era justamente esse. Ela queria que a noite passasse logo para amanhecer e ela poder se alimentar. E ela escolhia os alimentos mais calóricos, os alimentos mais doces possíveis. E isso estava trazendo um monte de alteração. Além de alteração física mesmo no corpo, alteração também ali na saúde. Ela estava perdendo a saúde por causa disso. E ela falava o seguinte, que a causa disso é porque ela estava estressada, é porque ela estava ansiosa, é porque estava acontecendo um monte de coisas no casamento, enfim. Esse era o relato que ela trazia. E ela falava que descontava tudo na comida. Mas quando fomos ali estudar profundamente o processo, juntamente eu e ela ali, fomos verificar de fato a raiz da coisa ali, do problema, o que veio à tona foi uma infância paupérrima, onde faltava alimento. Uma infância ali no qual ela tinha às vezes o almoço, mas não sabia se ia ter o jantar. Então o que ela fazia? Ela buscava ali comer o máximo quando tinha, comer o máximo possível, porque ela não sabia quando ia ter o alimento de novo. E aquilo ali, quando aquela lembrança veio à tona, conscientemente ali na vida adulta dela, ela nem lembrava, porque aquilo ali era quando ela tinha 2, 3, 4 anos de idade. A família dela passou por um processo ali de falência, no qual eles passaram até por privações mesmo. Então, lá na infância, quando houve a escassez ali do alimento, os pais dessa criança também estavam extremamente preocupados em correr atrás ali do dinheiro. Então, acabava que não dava a atenção devida ali à criança. Tudo isso veio à tona. A falta do alimento, a escassez do alimento, a falta de amor, do afeto que a criança gostaria de ter tido. Os pais fizeram o que eles davam conta no momento lá. Claro que eles davam afeto, eles davam amor, mas para a criança ali, a comida estava relacionada diretamente ao amor. Por quê? Porque primeiro tinha falta, a escassez era pouca. E quando tinha o alimento, tinha a alegria dos pais também de terem o alimento. Então, o alimento vinha relacionado ali a quê? A alegria, ao amor, porque os pais ficavam ali naquele momento, respiravam um pouquinho fundo e ficavam até mais carinhosos ali, porque eles estavam mais tranquilos naquele momento que tinha comida. Então, a criança, aquela pessoa que estava ali no consultório, na infância, ela associou a escassez do alimento, juntamente com o amor dos pais, e além disso também, o fato dela ter que sobreviver como? Ingerindo o máximo que ela pudesse ali, porque ela não sabia quando o alimento ia vir novamente. E isso trazendo hoje para o contexto atual dela, né, naquele momento ali que ela se tornou adulta, ela não lembrava daquele fato. Aquele fato aconteceu quando ela, dos 2 anos de idade aos 4, mais ou menos, porque já aos 5 já começou a melhorar, aos 6 a vida, né, da família ele já começou a melhorar, eles voltavam ali a ter condições de suprir com o básico e posteriormente aí eles se reergueram e conseguiram ali realmente ter, a comida não faltou nunca mais para eles. Mas ela não lembrava mais dessa memória. Só que a memória estava ali, latente, gritando, como se aquilo estivesse acontecendo no momento. Era uma memória inconsciente, ou seja, ela não tinha consciência de fato de onde vinha aquela dor, porque era uma dor. E ela achava que era o quê? Porque ela estava ansiosa, porque ela brigava sempre com o marido, ela descontava na comida. Claro que também, ela não estava sabendo gerir as emoções. A falta de afeto ali, a falta de saber se comunicar corretamente, a ansiedade que isso gerava ia para o alimento sim. Contudo, a raiz da causa estava lá atrás. Então, quando ela tratou verdadeiramente aquilo, a raiz do problema ali, o que aconteceu? Ela passou sim a dar conta. Né? Hoje ela dá conta ali de manter o peso que ela gosta, um peso saudável, um corpo saudável, não esteticamente falando, mas principalmente ali um corpo com saúde física e com saúde mental. Porque quando nós não temos a saúde mental adequada, nós também tendemos ali a ter vários excessos. E o excesso, eu já falei que não é só na alimentação, não. O excesso aí é em várias outras coisas. Às vezes na forma como a pessoa lida com o outro, às vezes na forma impulsiva de agir, todos os excessos. O alimento é só um deles. Mas hoje eu vou focar no alimento justamente porque esse é o nosso tema, alimentação e afeto.
O que é que acontece? Quando nós aprendemos a gerir verdadeiramente o que acontece dentro da gente, não só no momento, mas quando a gente consegue realmente ter acesso ali à raiz do problema, a gente consegue tratar de forma assertiva o problema, os resultados passam a ser outros. Porque não adianta nada, nós queremos mudar as respostas se não mudarmos as perguntas. A resposta vai ser sempre a mesma. A gente não tem que ficar aí mudando de resposta, não. A resposta vai ser sempre a mesma, ou seja, o acontecimento que vai acontecer conosco é sempre o mesmo. Às vezes a gente muda um pouquinho, mas a gente volta para aquilo de novo. Se nós não formos realmente aí na raiz, não mudarmos verdadeiramente a pergunta. A partir do momento que a gente descobre ali o porquê que eu estou descontando tudo na comida, eu vou saber gerir verdadeiramente o que acontece dentro de mim para não descontar no alimento, para não descontar em nada, na verdade. E eu vou aprender a lidar também com a frustração. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue lidar com frustração, não. Pessoas, às vezes, não conseguem ser frustradas ali de falar um não quando ela queria falar um sim. Ou seja, muitas vezes, eu mesmo querendo falar um sim para aquilo ali, que eu sei que não vai me fazer bem, eu vou ter que conseguir ressignificar aquilo e falar, eu sei que isso não vai me fazer bem, então não vou fazer. Ou seja, eu estou no controle ali das minhas emoções e das minhas ações. Porque o controle das emoções vai interferir diretamente no controle das ações. É claro que quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente gostaria ali de comer um doce, doce é gostoso. Mas eu vou saber falar um não, quando eu sei que não é o momento ainda. Ou eu vou saber realmente, saber a quantidade necessária ali que não vai me fazer mal, sem ter excessos, porque além de eu estar no controle das emoções, eu estou no controle das ações. Então isso também tem a ver com a dificuldade em lidar com as frustrações. Tem pessoas que não aceitam ser frustradas. E tudo para elas tem que ser sim, 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 sim. Aí passa justamente para quê? Para ter ações erradas. As ações vão dizer, né, vão responder aí diretamente à forma como nós lidamos aí com o não permitido. Não tem nada que a gente não possa fazer. Tudo a gente pode, mas vai ter as consequências também. Então, quando a gente tem ações assertivas, quando a gente sabe realmente ter ações assertivas, o que antecede as ações assertivas é o fato de nós termos emoções assertivas. E falar em emoções assertivas não quer dizer que a gente vai estar sempre feliz, não. A tristeza também faz parte da vida, a frustração também faz parte, tem dia que não tem nada bom no dia, parece que está tudo ruim, mas a gente saber lidar com isso também é saber gerir as emoções. Saber gerir as emoções é saber que a gente não vai ter caminho só de felicidade, só de recompensas, não. Às vezes a gente vai ter que falar não, querendo falar sim. Isso também faz parte da nossa vida. Então nós sabermos aí conviver com isso e saber que isso faz parte da nossa vida vai refletir diretamente na forma ali do externo. O interno vai refletir diretamente em tudo no externo, no nosso corpo, na nossa vida, nas nossas relações, em tudo. Mas voltando aqui para o corpo, nós não estamos aqui falando de autoestima. A autoestima faz parte também, mas não é somente isso. Nós estamos falando aí de todo um processo que está por trás disso. Existe todo ali um mecanismo que está por trás disso. E a gente entender esse mecanismo vai refletir diretamente no processo como os acontecimentos ocorrem. E se eles forem acontecimentos assertivos, quer dizer que todo o mecanismo que está ali por trás, ele está sendo assertivo. Agora, se ele for um processo ali errado, que está tendo consequências erradas, é porque lá, né, dentro da gente tem alguma coisa ali que não vai bem. Por isso que é tão importante. E vamos lembrar novamente que não tem nada a ver com a estética. A gente não está falando aqui de estética, não. A gente está falando realmente em lidar com as nossas emoções e saber lidar também com as frustrações do não. Porque, às vezes, a gente tem dificuldade em falar não para o outro, porque nós também temos dificuldade em falar não para a gente. Ou porque a gente tem dificuldade em receber não. Muitas vezes a gente acha ali que a gente está sendo muito bonzinho o tempo inteiro, com dificuldade de falar não o tempo todo, é porque esse não também não é dito para a gente quando a gente precisa. Saber ali lidar com a frustração de falar um não pra gente, de falar um não pro outro, porque muitas vezes não é gostoso falar não pro outro também não. Isso nos frustra. Então até a dificuldade que a gente tem de falar não pro outro é uma dificuldade que a gente tem em lidar com as nossas frustrações, porque a gente também tem dificuldade em falar não pra gente. Ou seja, a gente tem dificuldade em lidar com a tristeza, a gente tem dificuldade em lidar com os sentimentos que não são sentimentos prazerosos, porque nem sempre os sentimentos que a gente tem são prazerosos, faz parte, todos eles fazem parte. Mas lidarmos de forma correta com eles
É todo um mecanismo aí de aprender ali a saber a raiz da dificuldade. Ou seja, existe uma dificuldade por trás de tudo isso. Quando eu trato ali realmente a raiz da dificuldade, eu vou me tratar de forma correta e isso vai refletir diretamente no mundo externo. Então, se eu olho para o meu corpo hoje, eu não gosto do que eu estou vendo, a causa com certeza está dentro de mim. Com certeza. Mesmo que a pessoa, às vezes, o outro fala, você está linda, você está maravilhosa. Mas se eu não me enxergo assim, a causa está dentro de mim. Se o meu corpo ali está com excesso de peso e eu não estou satisfeita, a causa está dentro de mim. Se eu estou obeso ou se eu estou muito abaixo do peso também, tudo está dentro de mim a causa. Para eu resolver qualquer questão externa, primeiramente, eu vou ter que aprender a resolver as questões internas. E uma das questões internas é o meu vínculo com o alimento. É importantíssimo eu saber equilibrar esse vínculo. É importantíssimo eu não dar desculpas simplesmente para os hormônios. Hoje o meu metabolismo ele é lento, porque eu tenho hipotireoidismo. Mas se eu ficar dando essa desculpa, eu não vou emagrecer. Se eu ficar dando essa desculpa aí, porque eu engordei não sei quantos quilos, foi culpa disso, culpa daquilo, eu não vou emagrecer. Cada pessoa tem o seu processo. Tem pessoas que têm mais facilidade, sim, de emagrecer. Tem pessoas que a dificuldade é um pouco maior. Mas até a forma como eu lido com essa dificuldade é importante eu saber. É importante realmente ali eu saber que a frustração, às vezes, de saber que eu estou fazendo a mesma dieta que o outro, de saber que eu estou fazendo a mesma atividade física que o outro emagreceu 10 quilos, eu emagreci 2, até a frustração para lidar com isso ali de forma correta, eu vou precisar passar. Eu vou precisar realmente me conhecer suficientemente para eu não ficar me comparando a ninguém. Para eu saber verdadeiramente que cada um tem o seu ritmo, que cada pessoa tem o seu processo, que cada metabolismo é de uma forma, que o meu corpo responde de uma forma, o corpo do outro responde de outra. Então eu tenho que parar de ficar ali observando o outro e querendo ter o mesmo resultado do outro. E se eu não tenho o mesmo resultado do outro, eu me frustro e desconto na alimentação. Isso está completamente errado. A única pessoa que vai ser prejudicada com tudo isso sou eu mesma. Então eu tenho que saber o seguinte, que eu tenho o meu tempo, assim como o outro tem o tempo dele. E nós não estamos aqui para comparar ninguém com ninguém. Nós temos que nos compararmos o tempo inteiro com a pessoa que nós fomos ontem. E saber que hoje nós somos sim uma pessoa melhor. Melhor para quem? Para nós. Melhor de dentro para fora. E lembrando sempre que o externo reflete apenas o que existe no meu mundo interno. Se eu quero mudar qualquer questão externa, eu tenho que mudar primeiramente meu mundo interno. E eu só consigo modificar tudo isso através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer, mais fácil vai ser tratar, gerir e realmente ressignificar essas dores que existem dentro de mim. Então, voltando aqui um pouquinho, a questão da alimentação e do afeto, é importante nós sabermos o seguinte, que tudo está relacionado à dificuldade interna que nós temos. Porque, por exemplo, pessoas que têm dificuldade em falar não para o outro, o medo principal é o quê? De perder o afeto daquela pessoa. Pessoa que tem dificuldade em, às vezes, até falar não quando vai na casa de alguém ali, que a pessoa fez ali uma mesa farta, de falar não para determinados alimentos, a dificuldade está relacionada diretamente ao quê? A achar que o outro vai se sentir mal, ao achar que... Então, a pessoa, ela, muitas vezes, ela se maltrata internamente para agradar o outro pelo medo de perder o afeto do outro. Então, tudo está relacionado aí à forma como nós gerimos ali verdadeiramente as nossas emoções. Conseguem entender que tudo está interligado? A dificuldade que eu tenho de falar não faz com que eu engula muitas vezes coisas que eu não deveria engolir. Aí eu desconto isso em quê? No alimento. A dificuldade, às vezes, o medo, na verdade, perder o afeto do outro faz com que eu também engula muitas coisas que eu não devia engolir. Aí eu vou também para a alimentação. Então, às vezes, o medo de perder o afeto do outro, às vezes, o fato de querer estar sempre lhe agradando o outro, prejudica a principal pessoa da minha vida, que sou eu. Então, tudo isso está ligado, muitas vezes, à falta do autoamor. Muitas vezes, eu me saboto de tal forma, como se eu quisesse realmente me prejudicar, inconsciente, tá? Esse processo, gente, vamos lembrar que ele é sempre inconsciente. Muitas vezes ele não é consciente, não. Às vezes o autoamor está tão baixo ali que eu me prejudico tanto, eu nem percebo muitas vezes. Eu lembro de uma pessoa uma vez que falou que ela saía de um restaurante, ela comia muito, ela saía de um restaurante,
Ela entrava em outro e comia novamente ali muito, porque ela estava num processo ali de autopunição, relacionado a um evento que ela tinha feito, que ela se culpava muito por isso. Ela estava se punindo de uma forma que ela queria descontar isso no corpo dela. Então ela falava que para que as pessoas não vissem o quanto ela comia, ela saía do restaurante em outro. Então ela comia ali em 3 restaurantes diferentes no horário do almoço e comia muito. E ela falou que, acho que no prazo de um mês, assim, ela engordou 15 quilos. E quanto mais ela engordava, mais ela chorava, mais ela ficava triste e mais ela fazia isso, porque ela queria se culpar. Ela queria se punir, na verdade. Ela se culpava tanto e ela se punia ali descontando o quê? No alimento. Porque o alimento também, muitas vezes, ele é usado ali como recompensa, mas muitas vezes também como punição. Eu preciso me esconder. E eu me escondo como? Engordando cada vez mais o meu corpo. Porque é como se aquilo ali me protegesse do olhar do outro. Então, tem vários fatores ali que estão relacionados à alimentação e ao afeto. A falta do afeto também está relacionado na alimentação, como também a busca. É uma busca e uma falta. Quando eu tenho falta, eu vou em busca de algo, não é isso? Então, está tudo interrelacionado ali, está tudo interligado ali. Tudo está muito junto. Por isso que é importante nós, ao invés de simplesmente ficar fazendo dietas, ao invés de simplesmente ficar fazendo exercícios ali, a gente primeiro, claro que isso é importante, tá? É óbvio que é importante. Mas a questão principal é nós sabermos que nós temos que cuidar do nosso mundo interno. Primeira coisa que a gente tem que parar é de culpar alguém ou algo por alguma atitude nossa. A responsabilidade é nossa. E nós voltarmos para esse mundo interno e conhecer de fato, entender de fato o que está acontecendo, é fundamental realmente para que possamos modificar esse vínculo que temos com o alimento, para que o nosso vínculo com o alimento seja um vínculo saudável, não um vínculo de punição ou de busca. Tem que ser um vínculo saudável e equilibrado. E para que consigamos realmente, de fato, obter sucesso nesse setor da nossa vida, nós precisamos verdadeiramente conhecer, ir na raiz do problema, ir na raiz ali do que acontece, irmos muitas vezes ali lá no nosso inconsciente, buscar realmente o que acontece ali dentro da gente. Aí sim, nós vamos conseguir ressignificar e mudar todo o quadro externo existente. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Você tem alguma dificuldade aí no seu vínculo com a alimentação? Quando você está nervoso, quando você está ansioso ou quando você está estressado, você tende a comer mais ou a comer menos? Eu quero que você deixe aí suas perguntas nos comentários, porque eu vou responder uma a uma, vou responder com todo carinho e juntos aí vamos trabalhar todas essas questões. Vamos entender de fato o que está acontecendo. Então pode deixar aí sua pergunta que eu vou responder com muito carinho, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.